Olá, pessoal! Olá! Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui já com o meu chazinho preparadinho aqui, porque hoje o dia foi frio demais e a noite promete também. Obrigada a todos que estão aqui. E para não delongar muito, eu já vi aqui que o meu convidado já enviou uma solicitação para participar. Então, como todos sabem, hoje na nossa live de leitureiros nós vamos ter um convidado super especial que eu admiro demais. E eu já vou chamar aqui ele, para não demorar muito. Olá, pastor! Olá, Giane, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tá Prazer frio por estar aí? com vocês. Olha, eu sei que nem se compara com o frio daí, mas caiu também a temperatura aqui, viu? E como faz muitos anos que eu mudei de Santa Catarina, eu já perdi o costume do frio. A gente perde, né? Aqui hoje tá fazendo -2 graus. Quer dizer, fez hoje, né? Agora deve estar em torno do que? Os seus 3 graus. Mas assim, tá frio, tá muito frio hoje. Então eu nem vou reclamar mais do frio daqui. Não reclama, pastor. Sabe que eu tenho uma lembrança tua. Eu não sei se você se lembra que há 5 anos atrás você foi lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, fazer... Sim, lembro. Era uma conferência, acho que universitária, né? Um congresso universitário. E eu me lembro que você estava lá de luva, cachecol, passando um frio. Eu lembro muito bem porque eu acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida. A igreja estava em reformas até, e a janela, não sei se estava aberta ali. E eu cheguei diretamente do aeroporto na sexta-feira, não sabia que estava tão frio e fui do jeito que eu vim daqui, né? Aí no sábado de manhã eu fui preparado. Aí eu fui com cachecol, com pijama debaixo da calça social, não é para contar para ninguém, luva e tudo mais. Aí eu fui preparado para enfrentar o frio da manhã. Mas assim, o pessoal que não conhece o frio da região sul não imagina, né? Como que pode ser tão rigoroso? As pessoas bem falam, nossa, deve ser uma maravilha. Eu não acho uma maravilha. Eu também não tenho saudade, não, desse aspecto. Mas, enfim, sem mais delongas aqui, eu creio que a maioria dos que estão assistindo aqui, acompanhando a live, conhecem já quem é o famoso Michelson Borges, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né? Talvez esteja aqui alguém acompanhando que não tem o conhecimento de quem é o senhor, né? Então, eu vou deixar esse espaço agora para que você se apresente. Ok, Jane. Eu sou natural de Santa Catarina, da fria e quente também no verão, Criciúma. Criciúma fica ali bem, mais ou menos perto do sul do estado, já quase na divisa com o Rio Grande do Sul. Mas moro aqui em Tatuí, interior de São Paulo. Tatuí fica mais ou menos 1h30, 2 horas no máximo de São Paulo, capital, mas é uma cidade pequena, 110 mil, 120 mil habitantes, mais ou menos, onde fica localizada a Casa Publicadora Brasileira, que é uma das cerca de 60 editoras adventistas espalhadas pelo mundo. A nossa, inclusive, é a maior atualmente, a maior editora adventista do mundo. E eu fui chamado para trabalhar aqui faz 21 anos, por isso que eu mudei para cá, né, com a minha esposa, e temos 3 filhos, nasceram todos aqui em Tatuí, portanto, são tatuianos. Minha esposa nasceu em Florianópolis e eu, como disse, em Criciúma. Sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sou formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, depois eu fiz um mestrado no NASP, né, mestrado em Teologia, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, aqui 2 horas daqui, em Engenheiro Coelho, e recentemente terminei uma pós-graduação em Biologia Molecular. Então, isso já mostra que eu sou apaixonado pela boa ciência, sou um defensor do criacionismo já faz tempo, abandonei o evolucionismo quando era bem jovem, né, e abracei o criacionismo com força e tenho defendido essa bandeira, tanto que tem um blog já há 15 anos,
com o nome de criacionismo.com.br. Esse é o domínio, né? O criacionismo.com.br. Tem um canal no YouTube também, Michelson Borges. Posto ali semanalmente vídeos sobre vários assuntos, resumo da lição da Escola Sabatina, enfim. Que mais? Tem alguns livros publicados pela CPB ao longo desses 20 e poucos anos que eu estou aqui. Livros na área de criacionismo, história, mídia também, nos bastidores da mídia. E um livro sobre o qual nós vamos falar hoje, que é o livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Eu creio que basicamente é isso aí. É esse mesmo, está aqui também o meu. Bom, para quem não sabe, né, o pastor ali já falou, o pastor Michelson tem um canal no YouTube, né? E eu o conheci através do meu esposo, porque desde que ele conheceu a mensagem adventista, né? Ele conheceu ali o teu blog do criacionismo e ele vivia estudando a respeito, né, dos posts que você fazia lá e ele me apresentou, então, a partir dele que eu te conheci. E desde então, eu acho que faz 6 anos que eu sou adventista, né? E já te acompanhava antes de me tornar adventista, então faz mais de 6 anos que eu acompanho o teu trabalho. E para quem não conhece, né, eu indico muito conteúdo bom, conteúdo bíblico, né? Fiel à palavra, que é o que a gente precisa nos dias de hoje, né? Porque tá virando um caos esse mundo que é só Jesus mesmo, esperando Jesus voltar, né? Amém. Que bom saber disso, Gênia. Eu fico feliz, viu? Que Deus continue abençoando vocês grandemente aí. Amém, amém, pastor. Mas como você está num canal literário, né? Antes de qualquer coisa, antes de falar a respeito desse livro, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco como que foi como que foi a influência da leitura na tua vida, como que surgiu assim esse gosto pela leitura, se foi desde a infância que você já tinha ou foi com o passar dos anos, como que surgiu esse gosto pela leitura? Ok, assim, voltando no passado, o que eu me lembro assim de livros com os quais eu tive contato lá no começo, foi uma enciclopédia que meu pai tinha em casa, uma enciclopédia científica, que ele, quando era novo, comprou em fascículos, na banca de jornal, naquele tempo, né? Ele encadernou tudo bonitinho, eram vários volumes, uns 10 volumes, chamava Ciência Ilustrada. Inclusive, minha mãe tirou meu nome de um desses volumes, quando pesquisava ali sobre... Se deparou, né, com um cientista cujo nome é Albert Abraham Michelson. Ela não sabia que a pronúncia era essa e colocou Michelson, né? Enfim, mas um daqueles volumes que eu mais apreciava tratava de dinossauros. Antes mesmo de eu ser alfabetizado, eu já ficava folheando aquilo, vendo as figuras, copiando. Eu gosto de desenhar também. Na época, quando criança, meu passatempo preferido era desenhar. Eu ficava copiando aqueles dinossauros. Eu posso dizer que a minha alfabetização começou basicamente ali naquela enciclopédia, lendo aqueles volumes. Depois, eu descobri que meu pai tinha uma coleção de gibis, de histórias em quadrinhos, de um personagem antigo chamado Fantasma. Não é fantasma assim como espírito, como as pessoas entendem essas coisas assim, né? Era uma espécie de policial da floresta lá, acho que até a história se passava na África, mas o nome dele era Fantasma, né? Assim, o apelido, o codinome, né? E com os 13 anos, mais ou menos, eu descobri as histórias em quadrinhos da Marvel e da DC Comics. Quer dizer, agora o pessoal conhece por filmes, né? Mas eu já conhecia isso desde os anos ali 80, né? Esse tipo de coisa. É claro que depois eu abandonei esse tipo de leitura, mas eu costumo dizer que foi com as histórias em quadrinhos que eu acabei sendo catapultado para a leitura de livros. Eu me lembro, por exemplo, de uma história dos X-Men, em que eles mencionavam lá a história é baseada no livro da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Quando eu li isso, eu pensei, puxa, mas deve ser interessante esse livro também, né? E eu fui atrás, aí eu li o livro. E comecei a ler aí, sobre história antiga, sobre ficção científica, livros de astronomia, de biologia. Autores que me influenciaram muito na minha juventude foram Carl Sagan, da série Cosmos, né? Eu comprei num sebo o livro que reunia os episódios em forma de texto, e devorei esse livro quando eu tinha 15 anos. O livro do Stephen Hawking também, Uma Breve História do Tempo, eu li também com 15 anos. Enfim, fui devorando esses autores, livros. Depois, claro, com a minha conversão, eu sou um pouco mais velho do que você no Adventismo, né?
um pouco mais experiente, eu tenho já quase 30 anos de adventismo, mas eu me converti com 18 para 19 anos, por aí. E aí, obviamente, que Deus mudou as minhas preferências, né, de leitura. Eu refinei muito meu gosto literário, com a ajuda de Deus. Mas eu posso te dizer, então, Jane, que começou assim, com aquela enciclopédia do meu pai, com as histórias em quadrinhos. Não é um bom começo, mas foi o meu começo, né? Eu, claro que fiz bem diferente com os meus filhos. Em casa aqui a gente tem momentos de leitura todos os dias. Antes de fazermos o culto em família, a gente sempre lê um pedaço, um capítulo de um livro. Até lemos recentemente, está aqui ainda, esse livro aqui, muito bom, que eu quero recomendar também para vocês, que é Fatos Curiosos sobre Ellen White. Eu também tenho esse. É muito bom, né? São capítulos pequenos, bom para criança, assim, porque mostra aspectos curiosos, né, de Ellen White. Nós lemos esse aqui recentemente e estamos lendo um outro agora, A Cruz de Maria. É uma história também muito bonita, se passa na Ucrânia, de uma família adventista. Então, com os meus filhos eu fiz diferente. Eu já os introduzi ao mundo dos livros desde cedo. O local onde eles mais gostam de ir, quando vamos a um shopping, por exemplo, é livraria. Porque nós criamos neles essa cultura, esse gosto, né? E a gente sempre combina. Quando formos aí a um shopping, vocês podem escolher um bom livro. Claro que a gente supervisiona, né? Podem escolher um bom livro. E eu faço esse investimento sempre para que eles possam manter esse hábito da leitura. Olha, que bom, né? Ver que a influência dos seus pais perpassaram para você. E claro que com o passar dos anos, né? Nós vamos amadurecendo, né? A nossa mente vai se modificando, a gente começa a adquirir novas crenças, né? Então, o nosso gosto pela leitura também, né? Vai se modificando, né? Os gêneros literários que a gente costumava ler no passado vão se modificando também. Mas, para começar, então, a falar um pouco a respeito desse livro aqui, Chegada do Adventismo ao Brasil, primeiro eu queria falar que eu terminei de ler ele recentemente, né? Foi no sábado passado que eu terminei ele, e assim, desde que eu iniciei ele até o fim, eu iniciei e finalizei ele chorando. Mas não é um choro assim de tristeza, sabe? É um choro de, nossa, eu quero ser assim, sabe? De entender o meu propósito como adventista hoje. E é muito bom ver a história dos pioneiros, né, da mensagem adventista. Só que eu queria saber, Michelson, como que foi para você começar, né, a escrever esse livro? Da onde que surgiu a ideia de escrever um livro sobre a chegada do adventismo ao Brasil? Giane, a história desse livro começa com a minha escolha do TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, no curso de jornalismo lá da Federal de Santa Catarina. No último ano do curso, né, no quarto ano do curso, eu já tinha então que começar a me preocupar, como todo mundo, né, tem que se preocupar daí já com o trabalho final, de conclusão, para você poder se formar. Mas eu não queria simplesmente fazer um trabalho para obter o meu grau de acadêmico, né, para pegar o canudo e ir embora. Eu queria aproveitar, já que eu teria que demandar algum esforço, né, para fazer alguma coisa, que fosse algo que pudesse contribuir com a igreja, com a fé das pessoas, com a vida delas. E eu, na época, estava lendo um livro sobre o Guilherme Stein Jr., que foi o primeiro adventista batizado no Brasil. A história dele é um capítulo desse livro aí, inclusive, né, que eu chamo de O Homem de Pedra, né, que é Stein, em alemão quer dizer pedra. Ele foi muito firme, assim, muito guerreiro, né, como pioneiro. Bem, lendo esse livro do Ivan Schmidt, que também é um jornalista adventista, no prefácio ele dizia assim que, infelizmente, pouca coisa havia sido registrada, não registrada, mas organizada e publicada no que diz respeito à história do adventismo no Brasil. Aí acendeu uma luzinha na minha mente. Eu acho que eu vou fazer isso, então. Afinal, eu estava ali em Florianópolis, não muito longe do palco, né, das principais histórias, ou pelo menos das primeiras histórias que aconteceram em Gaspar Alto, Brusque, Itajaí. Claro que depois eu pude viajar para outros lugares também, né, quando eu já estava aqui na CPB, mas inicialmente eu foquei minha pesquisa ali nos primeiros anos mesmo do surgimento do adventismo no nosso país. E dediquei, né, porque não foi perda de tempo, foi um grande investimento de tempo. Eu dediquei aí mais de 6 meses a uma pesquisa intensa,
visitei museus ali, o Museu do Vale do Itajaí, por exemplo, em Brusque, o Museu Histórico de Itajaí. Conversei com muitos descendentes de pioneiros, pessoas que hoje já estão falecidas, né? Mas que eram, por exemplo, bisnetos de pioneiros lá, conhecendo essas pessoas que protagonizaram a história, né? Visitei Gaspar Alto, fiquei lá pelo menos alguns dias, inclusive sempre no livro eu agradeço, né? A família do meu irmão Eliseu Carlson, né? E a Iria, a esposa dele, que me hospedaram na ocasião lá. E ainda hoje eles estão lá, em Gaspar Alto, são ali os guias, né, turísticos, e ele também é líder da igrejinha lá de Gaspar Alto. Então eles me hospedaram ali, eu pesquisei, conversei com muita gente, e eu posso dizer para você, Jane, que o meu adventismo era um antes de fazer a pesquisa e passou a ser outro depois dela. A história, você disse que se emocionou, né, lendo o livro. Então pense como foi conversar com os personagens, com descendentes de personagens, né? Visitar lugares. É tudo muito emocionante. E eu posso te dizer também que derramei lágrimas ao ouvir histórias, ao gravar depoimentos, ao tomar conhecimento de testemunhos maravilhosos. E eu fiquei feliz, não só porque eu tirei 10, como no trabalho de conclusão de curso, mas porque os professores e colegas ali da minha faculdade puderam conhecer também, pelo menos aquele pessoal daquele ano, né? Puderam conhecer a história do Adventismo graças ao meu TCC. Depois que eu vim trabalhar na CPB, que eu recebi o chamado para trabalhar aqui, eu tinha 26 anos na época, não sei como foi exatamente que a editora tomou conhecimento do meu trabalho, né, do meu TCC, ele foi apresentado à comissão editorial e foi aprovado então para publicação. Eu aproveitei então para fazer algumas atualizações, já como editor e repórter da CPB, eu pude visitar outros lugares, visitei, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, a Fazenda Passos, que fica aí em Rolante, né? E pude conhecer a história do Adventismo aí no estado do Rio Grande do Sul. Estive em outros lugares também. Posteriormente, aí para essa aqui já é a segunda edição, atualizada, né? Revisada e atualizada. Porque o livro é de 2000, ele foi publicado no ano 2000 e ficou algum tempo fora do catálogo e agora recentemente foi reimpresso, republicado. E nesse meio tempo eu visitei, então, a primeira igreja lá na Argentina, a primeira igreja sul-americana, né, que está localizada na Argentina, ali próximo da nossa universidade, da UAP, né? Pude visitar na Suíça o local onde Andrews esteve, viveu e pregou, a primeira igreja europeia em Tramelã, estive lá. Pude visitar nos Estados Unidos, os lugares históricos também, perdão, os lugares históricos, né? Em que a história do Adventismo começou lá também, e de lá que veio para cá. Então, assim, eu pude unir alguns pontos, né, nessa minha pesquisa, de modo que essa edição agora aí está bem completinha, e fiquei muito feliz com a republicação dela agora, num novo formato, com conteúdo, né, bem melhorado, com novas informações. Eu posso também aqui, de público, agradecer algumas pessoas, como, por exemplo, o meu amigo pastor Edgar Link, que é pastor na Alemanha, ele é catarinense também, e ele fez uma pesquisa de mestrado lá na universidade em que ele estudou na Alemanha sobre a história do Adventismo no Brasil. E em conversas com ele, lendo a tese, né, a dissertação de mestrado dele, eu pude ampliar muita coisa em termos de informação nesse volume aí, nesse livro aí. Então nasceu assim, um TCC de jornalismo que foi sendo atualizado, aprimorado, evoluindo com o tempo, de modo que agora temos a edição aí bem melhor do que aquela que eu fiz lá quando do TCC. E eu quero aqui agradecer, pastor, por todo o teu empenho e dedicação, né? Porque eu não conheceria, talvez, como o Adventismo chegou ao Brasil se, né, você não tivesse se empenhado em ter feito esse TCC. E também, né, agradecer à CPB por ter disponibilizado, né, num livro, porque as histórias que tem aqui são muito ricas e muito preciosas. E eu estava lendo, eu vi que você citou no livro a primeira igreja adventista de língua portuguesa, que foi lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, e eu pude conhecer aquela igreja. E quando eu vi, eu fiquei muito feliz, porque quando eu conheci, eu não sabia que ela foi a primeira igreja de língua portuguesa, né? Porque até então era somente em alemão, né? A língua das igrejas adventistas. Porque o adventismo ele chega inicialmente entre os alemães, né? Porque eu acho até interessante isso, né? Porque no Brasil, especialmente na região sul, né? Havia aí
várias colônias alemãs no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Aqui em São Paulo também tinha algumas, Minas Gerais e Espírito Santo. E foi nessas colônias que o Adventismo despontou, porque já havia luteranos, pessoas que já davam valor à Bíblia, pessoas que vieram da Europa já alfabetizadas. Por isso que a semente germinou por ali. Mas com o tempo, né, e também com a fundação da CPB, no ano de 1900, literatura em português começou a ser publicada. E aí os comportores já tinham material para alcançar os falantes do português, né, brasileiros mesmo. E aí a coisa começa a expandir de modo fantástico, de modo que hoje o Brasil, um dos últimos a ser alcançados, né, um dos últimos países a ser alcançados pelo Adventismo, ele acaba se tornando o maior país adventista do mundo, né, como é o caso hoje o Brasil. E isso é muito bonito de se perceber também. Mas, de fato, o Nome Toque foi a primeira igreja assim, que marcou a transição, né, do adventismo alemão no Brasil para o adventismo realmente brasileiro ali, né, com as primeiras conversões. Depois, pastor José Amador dos Reis foi o primeiro pastor brasileiro mesmo a ser ordenado ao ministério adventista em 1920, né? Mas antes disso eram só missionários e pastores ou americanos que falavam alemão ou alemães mesmo que vieram para cá para ajudar na obra inicial do Brasil. É muito legal mesmo conhecer a história, até inicia, né, o início mesmo da mensagem foi por causa mesmo de um fugitivo, né? Não vamos dar muito spoiler, não vamos dar muito spoiler aqui, mas eu achei como que Deus pode usar, mesmo quem não quer ser usado, né? A providência de Deus, ela é incrível em cada passo, né? Eu até brinco no livro, né? Eu falo em palestras isso, né? Que o primeiro comportor, se podemos dizer assim, foi um alcoólatra, né? Que deixava cair folhetos pelo chão, que vendia livros que ele recebia lá da editora americana nas vendas, trocava então ali por cachaça, os vendedores embrulhavam mercadoria nas páginas, papel, e esses papéis iam se espalhando pela comunidade e várias pessoas se convertendo, mesmo antes de haver um pastor, um missionário, um comportor aqui no Brasil. Então, a obra de publicações abriu caminho, né, para tudo isso. Deixa eu só mencionar aqui, Giane, um detalhe que tem nessa edição que não tinha na outra, né? No fim de cada capítulo, aqui tem uma página aqui, ó. No fim de cada capítulo, eu coloquei aqui exemplo dos pioneiros. E aí eu destaco o principal, né? Aquilo que os pioneiros daquele capítulo ali deixaram de legado, de exemplo, de inspiração. Então o livro pode ser usado, por exemplo, por pequenos grupos, né? Pode ser, quem sabe, feita uma programação na igreja, usando esse material e, no fim de cada capítulo, aproveitando esse conteúdo que tem que ver com uma reflexão sobre a vida deles para fazer, quem sabe, um concurso, alguma coisa assim, né? O meu sonho, Giane, é que todo adventista pudesse conhecer a história da sua igreja, para entender que nós não somos um movimento qualquer, né? Nós tivemos uma origem profética, nós temos uma missão específica neste mundo e a nossa identidade passa por aí. Então eu gostaria muito, né, que cada adventista pudesse realmente se interessar por esse assunto, conhecer a mensagem do livro e de outros livros também que falam da história da igreja e perceber que, claro que a história de Ellen White, Tiago White, John Andrews, José Bates, Capitão Bates, né, todos esses aí, ela é maravilhosa, ela é lindíssima, mas a nossa história no Brasil não deixa muito a desejar, viu? Não deixa nada a desejar, né? Nós temos aqui também grandes homens e mulheres e grandes histórias e grandes feitos também que devem ser lembrados, devem ser recontados sempre. Em muitos momentos a providência de Deus aí foi sensacional, né? Foi incrível na vida dos pioneiros. Mas me conta então, sem dar muito spoiler assim, mas dando um pouquinho só para o pessoal ter um gostinho, né, do que se trata, algumas histórias. Qual foi a história, assim, que ao você escrever esse livro, né, esse TCC, mais emocionou você, mais impactou a tua vida? Olha, Jana, essa pergunta é muito difícil, viu? Porque tem muitas histórias, né? Tem muitos testemunhos maravilhosos, né? Por exemplo, não vai ser essa, mas eu vou contar essa. Tem um momento ali que o pastor Huldreich Graf, que foi o primeiro pastor designado para servir no Brasil, o distrito dele era o Brasil, imagina. Tá aí no Rio Grande do Sul, aí recebe uma carta de uma família da Bahia pedindo uma visita. Ele montava, então, ele pegava um avião, não tinha avião, ele pegava o carro, não tinha carro. Ele montava num burro, um jumento, e caminhava, cavalgava, ia para lá levando meses.
para visitar, para batizar, para pregar, para evangelizar. Era assim naquele começo, né? Eles eram muitas vezes perseguidos, eram desprezados. Muitos desses irmãos adventistas, quando passavam pelas ruas, eram chamados de Verflucht Sabbatisten, quer dizer, sabatistas amaldiçoados em alemão. Alguns não eram nem aceitos para ser enterrados em cemitérios protestantes, porque eles eram tidos como membros de uma seita esquisita, né? Então tinham que ser enterrados fora do cemitério. Era triste, viu? Era uma situação bem complicada, mas eram homens e mulheres de fé, de muita dedicação. E uma ocasião, o pastor Rudrecht Graf estava visitando aí no Rio Grande do Sul algumas igrejas, e ele estava voltando de uma dessas visitas por um caminho no meio do mato, uma trilha, e de repente o burrinho dele ali, o jumento, não sei, ele insistiu em ir para o outro lado, quando ele queria que fosse pelo lado esquerdo, o jumentinho insistia para a direita. E ele tentava trazer o jumentinho para o caminho, ele não aceitava. Até que ele parou e pensou assim, olha, eu não quero ser como Balaão, não vou ser teimoso não, pode ir para onde você quiser. E o burrinho foi então pela direita e foi caminhando no meio da mata, e de repente abre uma clareira, está lá uma casinha de madeira no meio do mato, e ele acha aquilo estranho, né? Porque foi parar logo ali, bate a porta e fala para a família, olha, eu sou pastor adventista do sétimo dia, não sei porque o meu jumentinho me trouxe aqui, mas aqui estou. A família disse, pastor, nós estávamos orando há muito tempo já para que um pastor adventista viesse aqui para terminar nosso preparo para o batismo. Estava orando por isso. E o pastor foi parar naquela casa. E outra história que, assim, um capítulo desse livro que me emociona muito é o capítulo que fala da história de Adolf Hort. Adolf Hort, né? Aquele garotinho que tinha lá seus 9, 10 anos, quando o primeiro pacote de literatura adventista foi aberto, né? Lá na casa comercial do Davi Hort, em Brusque. O primeiro momento assim, da história do adventismo no Brasil. É ali, numa venda, numa casa comercial. Aquele pacote é aberto, um pacote que foi endereçado a Carlos Drefk, né? Padrasto do rapaz lá que brigou. Não vou contar mais detalhes. Esse menino ali foi o primeiro, assim, né? Que não foi o primeiro a se converter, porque levou anos para que ele depois se convertesse, mas foi ele que assistiu à abertura do pacote. Quando tinha lá seus 18 anos, ele era valentão, um alemão bravo, e ele soube que já havia uma igrejinha lá em Gaspar Alto. Ele morava em Brusque. Ele convidou um amigo para subir a serrinha ali, né, a serra aqui da Gaspar Alto, com pedaços de pau e pedra, enfim, ele queria quebrar tudo lá e bater nos irmãos adventistas, né, acabar com a igreja, porque ele dizia assim, igreja para alemão é só a luterana. Então o preconceito era muito grande. Quando ele chega lá, ele ouve um pedaço do sermão, ou uma pregação, um texto sendo lido, e ele para, estava na janela ali observando, ele para e diz para o amigo, vamos voltar para casa. Isso aí mexeu comigo. Ele volta, começa a estudar a Bíblia com a esposa dele, a Emma, e os dois se convertem, né? E o que é bonito é que, resumindo a história, para não dar muitos detalhes, ele se tornou um construtor de igrejas. Ele construiu algumas igrejas, a igreja de Corupá, de Jaraguá do Sul, e outras mais de que ele participou. Foi um líder de igreja, e eu achei assim a ironia da coisa muito interessante, né? Aquele que queria destruir a igreja tornou-se um construtor de igreja. Aquele que era um homem nervoso, bravo, brigão, tornou-se uma pessoa mansa, que era amada pela comunidade. Ele estudou sobre métodos de cura natural nos livros da igreja, e ele era visto quase como um médico na comunidade. Ele atendia as pessoas, ajudava as pessoas, enfim. Tornou-se uma pessoa muito bondosa, muito querida. Eu conversei com a neta dele na ocasião, já falecida também. E ela me contou muitas histórias bonitas do avô, do Adolf Hort. Então, de todas as histórias, eu podia contar de Guilherme Belz também, né? Que é uma história muito bonita. Mas eu acho que eu fico com essa. Eu fico com essa por enquanto, né? Aqui, nessa live. Porque eu vejo assim a mão de Deus. É quase como a história de Paulo, né? Era um perseguidor da igreja, era o Saulo, bravo. Mas quando se converteu, tornou-se um pregador, um missionário. E o Adolfo foi mais ou menos assim, né? Ele era um cara bravo também, com o zelo, né? Sem entendimento que ele tinha antes, quis destruir a igreja, mas acabou tornando-se um construtor de igrejas. História muito bonita. Assim, então, para quem quiser adquirir esse livro, né? Tem na CPB, né, pastor? Sim. É só entrar no site da CPB. Histórias, assim, sensacionais. Eu tenho certeza que Deus vai tocar muito você que adquirir esse livro para ler. E eu enchi de flagzinhos. O meu livro está todo marcado, porque realmente eu me emocionei bastante
com as histórias aqui tratadas. Ô Giane, deixa eu inverter o papel agora aqui um pouquinho, né? Eu vou te perguntar agora. Assim, o site é cpb.com.br, para quem quiser procurar o livro, né? Tem o 0800 também da CPB, que eu não lembro de memória agora, mas... E frete é gratuito, inclusive. Todos os livros da CPB têm o frete gratuito. Deixa eu te perguntar, já que você tem um monte de marcações aí, qual foi a história, assim, a passagem do livro aí que mais te chamou a atenção, que mais te marcou? Olha, várias... Como eu falei, todas as passagens me emocionaram. Mas... eu não vou lembrar aqui de nomes, tá, pastor? Porque eu tenho um problema sério com nomes. Mas foi justamente ali no início, né? Até o título, a história do sabão lá, como que é? Deixa eu até... Ah, sim. A mensagem em pacotes de sabão, alguma coisa assim, né? Uhum. Isso aí. Eu não queria dar muito spoiler, né? Mas é o capítulo 4, a mensagem em pacotes de sabão. Exatamente. A história que mais me impactou foi isso, né? Que as publicações começaram a chegar naquela vendinha que você mencionou, né, no início. Eu não quero dar muito spoiler, então vou falar bem por cima. Porque o pessoal tem que ler e conhecer essa história, né? E muitas pessoas não deram muita importância para aquelas, né, revistas, para aquelas publicações. E o dono da vendinha ficou com algumas e começou a embrulhar, né, as coisas que eram comercializadas lá naquelas publicações. E o pessoal comprava e levava para casa. E teve uma família, né, que ao levar para casa começou a reparar na escrita, né, daquele embrulho esquisito. E aí essa família conheceu a mensagem adventista. Eu me emocionei tanto, porque um embrulho numa mercadoria, entende? Na verdade, Giane, foi o primeiro converso ao adventismo no Brasil, né? Foi o Guilherme Belz e a esposa Johanna Belz. Ele se converteu lendo inicialmente essas páginas que embrulhavam sabão, mercadoria, né? Que eles compravam nas vendas. E depois ele leu um livro que tinha sido comprado pelo irmão dele, o Carl Belz. Provavelmente tinha comprado aquele bêbado que vendia livros para comprar cachaça, né? Então ele viu na casa do irmão esse livro na estante, um livro de Uriah Smith, um pioneiro americano. E ao pegar o livro ele deixou cair no chão, abriu-se bem num capítulo de uma história que fez lembrar da infância dele. Mas eu vou deixar que o pessoal leia para saber qual foi a história. Sim. Não vamos dar muito spoiler aqui, porque senão o pessoal já não quer nem ler. Então, é só padinhas aí. Mas eu sei que essa história do pacote ali, assim, foi uma... Não que foi a melhor, né? Porque várias histórias me emocionaram, mas foi uma das que mais me impactaram, assim, como que Deus pode agir, assim, em coisas simples. Coisas que, às vezes, hoje em dia, né? Talvez Deus possa agir da mesma forma hoje, né? Eu me impactei. Só sei que eu me impactei. Que bom. Mas agora vamos voltar a falar um pouquinho de leitura, né, pastor? Porque muitas pessoas chegam até a mim e me pedem, Giane, eu começo a ler livros, só que eu não consigo entender o que eu leio. O que eu faço para entender o que eu tô lendo? Você teria alguma dica? Porque, por exemplo, eu não sou boa em guardar nomes. Eu praticamente não guardei o nome de nenhum aqui. Mas por isso que eu tenho as flagzinhas, para quando eu precisar, eu tô indo ali para ver o nome da pessoa, né? Conhecer, entender mais a história. Mas, pastor, você teria alguma dica para essas pessoas que têm essa certa dificuldade, assim, na questão de entender a leitura? Olha, você está fazendo uma coisa certa aí, por exemplo. Você está marcando, sublinhando, anotando, né? Eu lembro de todos esses nomes também, porque eu estou bem familiarizado com eles. Eu estou há anos lidando com esse assunto, pesquisando sempre, né? Então é natural que eu consiga lembrar de nomes e datas e tudo mais. Mas não é assim com tudo também, né? Eu gostaria muito de ter uma mente bem mais retentiva para que tudo que eu lesse, pelo menos metade eu pudesse guardar. Mas não é assim, só no céu, né? Quando a gente tiver a nossa mente perfeita, restaurada, eu creio que nós vamos guardar tudo que nós estudarmos. Aqui a gente tem que, de vez em quando, estar revisitando alguns assuntos, né?
arejando os pensamentos, mas a melhor dica que eu posso dar é ler sempre. Force a mente, né? Exercite a mente, a leitura. Eu gosto de anotar coisas no fim do livro. Então, por exemplo, uma página lá me chamou a atenção, um trecho, eu sublinho aquilo, coloco chaves ao lado ali do texto também, anoto algumas coisas e lá no fim do livro eu coloco a página. Olha, na página tal eu vi a tal coisa que foi interessante. Anoto ali uma frase, uma palavra, né? Porque depois, o que vai acontecer? Você está vendo aqui atrás de mim uma parte da minha biblioteca, né? Eu estou vendo agora também a sua aí. Tem aqui, tem um pouco mais aqui do meu lado, enfim, né? Aqui em casa, infelizmente, eu não tenho uma biblioteca. Na verdade, é o meu quarto aqui. Eu até brinco, eu digo assim, nesse quarto eu tenho aqui as duas coisas que eu mais amo na minha vida, minha esposa e meus livros. Então é o meu quarto, escritório e biblioteca. Bem, eu considero essa biblioteca aqui o meu segundo cérebro, ou uma memória expandida. Então o que eu lembro? Eu lembro que eu tenho esse livro e que tem coisas naquele livro que me chamaram a atenção sobre esse assunto ou aquele assunto. Isso é o mínimo que eu posso memorizar, né? Digamos assim. Quando eu vou preparar um sermão, ou escrever um artigo, uma palestra, e eu vou falar sobre esse ou aquele assunto, eu me lembro, eu tenho aquele livro que fala disso. Eu vou lá na estante, puxo o livro, vou atrás dele, eu tenho tudo fichado, anotado, né? Facilita a minha busca. Então, inclusive, Eugênio, tem um conceito que eu achei bem interessante, que eu li um tempo atrás num artigo, que é o de antibiblioteca. Tem pessoas que perguntam assim, mas você já leu tudo isso aí que está na sua biblioteca? Eu tenho aqui, sei lá, uns 1000 títulos. É claro que não, né? Claro que eu não li tudo isso aqui. E talvez eu nem consiga ler tudo isso aqui em toda a minha vida, mas o que acontece? Segundo o artigo que eu li, você ter uma antibiblioteca, ou seja, livros que você não leu ainda, é um convite à sua humildade e você reconhecer o quanto você ainda não sabe e você precisa aprender. Então tem muito livro que eu já li, mas tem muitos que eu não li ainda. E os que eu não li ainda ficam olhando para mim dizendo, você precisa me ler, né? Você precisa ter esse conhecimento. E eu estou sempre buscando conhecimento. Só que eu compro livros que eu sei que vão ser úteis para mim, para o meu ministério, para o meu trabalho, para a minha vida, né? Alguns como entretenimento mesmo, leitura de, por exemplo, romances, mas desde que sejam realmente livros. Quando eu falo romance é o estilo literário, com histórias, né? Não é romance açucarado, como alguns aí por aí leem, né? Então, assim, mas são histórias que vão enriquecer, me edificar. Então, se bem que eu tenho tido pouco tempo para esse tipo de leitura ultimamente, porque a gente tem muitas demandas, né? Palestras, artigos para escrever, sermões, e eu acabo, então, lendo aquilo que me ajuda a produzir essas coisas. Mesmo aqueles que eu não li, eu comprei por uma finalidade. Estão lá. Em algum momento eu vou poder usá-los, porque eu tenho aqui comigo, né? Então, é uma memória expandida, né? É uma parte do cérebro em forma de papel. E eu diria, então, para finalizar essa pergunta, essa resposta, que a melhor coisa é você ler sempre, mesmo que você não retenha muita coisa, né? Você pensa que não, mas está exercitando a mente. A minha mãe, por exemplo, ela sempre reclamava assim comigo, mas filho, eu leio a Bíblia tanto, eu não consigo memorizar as passagens, as coisas. Ela começou a copiar a Bíblia, olha só. Minha mãe é uma copista moderna. Ela já copiou 2 vezes a Bíblia inteira em cadernos. Ela quer fazer um para cada filho. Ela vai depois fazer uma terceira vez e deixar para cada filho uma Bíblia manuscrita. São dezenas de cadernos, gastou muitas canetas já, né, nesse propósito. E ela gosta, porque assim ela vai memorizando melhor as histórias, né, da Bíblia. Então cada um pode desenvolver uma técnica, né? Eu faço assim, como eu disse, eu anoto, sublinho. Por isso que esses livros que eu tenho são os meus mesmo, e é difícil eu até empresto, mas às vezes eu fico com um pouquinho de pena, né, de dó. Quando eu posso, o livro é muito bom, eu até tento comprar 2. Um para eu ter comigo e outro para perder. Porque eu já perdi muitos assim emprestando, né? Eu acho que você também, e todo mundo que é leitor e veterano já passou por isso também, eu acho. É engraçado que as pessoas, elas chegam na nossa casa, elas veem a quantidade de livro que a gente tem. Nossa, quanto livro você tem? Você me empresta um? Parece que é automático, né? Mas, nossa, adorei as tuas dicas. Então, o segredo é não ter medo de riscar um livro, né? Ou ter um caderninho ali do lado para sempre fazer uma anotação. E, pastor, eu sei que você tem uma vida bastante corrida, né? Vários compromissos, né? Tem o canal, tem o teu trabalho, né? Tua vida familiar, né? Você, afinal de contas, você é pai, você é esposo também. Em meio a tudo isso, como que você faz para arranjar tempo para leitura, para estudos, enfim? Diz alguma dica aí para o pessoal também que tem uma vida bem corrida.
e não tem muito tempo assim para se dedicar para a leitura. Sabe, eu gosto de um conceito de Ellen White em que ela fala sobre retalhos de tempo. Aproveitar os retalhos de tempo. Eu sempre tive isso assim como uma prática na minha vida. Por exemplo, eu sempre levo comigo na minha mochila, no carro, 2 livros pelo menos, né? Em 2 áreas que eu estou lendo. Eu sempre estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Né? Eu desenvolvi esse hábito também. Eu leio um pouco de um pouco de outro. Tenho os livros para o sábado, para uma leitura mais devocional, mais contemplativa. Tem os livros para a semana. O livro que a gente lê à noite, como eu falei, em família, é um livro diferente. É um livro que possa envolver as crianças também. Tem meus livros de estudo. Eu sempre levo comigo alguns deles. Porque se, digamos, eu furar o pneu e tiver que esperar a ajuda de alguém, eu estou dando aqui claro que eu vou trocar o pneu mesmo, né? Mas, sei lá, alguma coisa parecida, alguma emergência. Ou então eu preciso encarar uma fila de banco. Ou então eu estou no aeroporto e eu vou esperar ali, quem sabe 1 hora sentado enquanto eu aguardo o voo, né? Se eu não estiver conversando com alguém, pregando para alguém, e eu tiver ali um tempinho para eu ler, eu vou fazer isso. Por exemplo, quando eu chego lá na CPB, um pouco antes do culto, né? Porque todos os dias a gente tem o culto matinal lá, que é às 7h30 no auditório. Não agora por causa da pandemia, mas a prática sempre é essa. Eu chego ali, digamos, eu levo os filhos para a escola, vou para lá, chego lá uns 15 minutos antes de começar o culto. Eu vou ler o livro, puxo da mochila e começo a ler. Vocês não imaginam quanto dá para ler em 1 ano, por exemplo, lendo nesses retalhos de tempo. 15 minutinhos hoje, 20 amanhã, 10 depois, pouquinho de cada dia ali. Você lê muita coisa num ano. E gosto de terminar meu dia também, quando eu vou dormir, né? Para acalmar, para relaxar ali, lendo alguma coisa também, geralmente a Bíblia, né? Claro, porque é o meu livro número 1, né? Obviamente, de cabeceira, uma biblioteca, na verdade, né? Em forma de livro. E eu gosto de participar do projeto Reavivados por Sua Palavra, que é a leitura de um capítulo, uma leitura mais atentiva, assim, mais detida, de um capítulo por dia. E eu compartilho depois nas redes sociais as minhas impressões, eu faço umas artes, pequenas artes assim, no Photoshop, que eu gosto de mexer também, e eu coloco ali algumas frases da leitura do dia. Então eu termino o dia lendo a minha Bíblia. E gosto de começar também lendo alguma coisa boa, geralmente a lição da escola sabatina. Desenvolva esse hábito, eu diria assim, né, de aproveitar o seu tempo para ler sempre alguma coisa. A leitura expande os pensamentos, né? Disse alguém que quem não lê mal ouve, mal fala, mal vê. E é verdade. Para a gente falar bem, tem que ler. Para a gente ver bem o mundo que nos rodeia, né? Entender a realidade, tem que ler. Mal ouve, mal fala, mal vê. Essa é uma verdade, uma realidade. Para escrever bem, tem que ler muito. Para ter boas ideias para um sermão, por exemplo, para uma palestra, leia muito. Depois você vai devolver aquilo que você absorveu. Então, para mim, a leitura também é uma espécie de... É uma forma de eu também contribuir para o mundo, né, com o meu ministério. Porque quanto mais eu estudo, mais eu teria para oferecer às pessoas. Né? Basicamente é isso, Jane. Assim como o conselho que eu daria para as pessoas aproveitarem o tempo bem, né, com bastante... com foco, né? Com foco. Eu vou fazer isso, focado. E não dedicar tempo demais aí ao celular, à TV. Essas coisas são muito fúteis, né? Elas passam rápido. Não que eu não possa usar as redes sociais para o bem também. Só que ali é uma leitura mais rápida, mais de consumo, né? Aquela leitura mais profunda, que desenvolve seus pensamentos mais profundos, ela ainda só vem dos livros, realmente. Muito boas tuas dicas, pastor. E eu costumo até dizer, Deus, ele aprecia tantos livros que ele nos deixou vários em forma de palavra, como se fosse a palavra dele, né? Então, ele gosta de livros e ele quer que a gente leia. Então, por que não começar hoje, né? Eu costumo dizer, para a gente começar a ler, basta ler. Então, o tempo está aí para isso. E eu digo mais, olha, Jane, para aqueles que talvez tenham, não gosto muito de ler, não tenho hábito. Olha, eu era um jovem acostumado com histórias em quadrinhos. Então não foi fácil gostar de ler a Bíblia, por exemplo, que é uma leitura densa, né? Um linguajar mais rebuscado, mais antigo, né? Mas quando eu pus na cabeça que eu precisava ler esse livro porque ele é a carta de amor de Deus, eu pedi para Deus, Senhor, me ajuda, muda o meu gosto, muda o meu palatar de leitura. E o milagre aconteceu. Hoje eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. Ler bons livros, livros mais densos, né? Então isso é um hábito que você pode desenvolver e pode contar com a ajuda de Deus, porque Ele tem interesse em te ajudar a fazer isso, né? Então peça para Deus, para você gostar de ler.
especialmente para você gostar de ler a palavra dele. Tem um texto lá em que Paulo fala assim, ele estava preso já em Roma, eu acho que foi em Roma, e ele fala assim para Timóteo, Timóteo, traga para mim duas coisas. Estava na cadeia, né? E ele pede para Timóteo levar duas coisas, a minha capa e os meus livros. Olha só, o que era mais importante para o apóstolo Paulo? Claro que ele precisava de uma capa para se proteger do frio, e depois os livros. Era um amante da leitura. E quanto ele contribuiu, viu? Quantos livros, quantas cartas ele escreveu no Novo Testamento. Porque era uma pessoa de leitura. Então isso ajuda muito, né? Com certeza. Verdade. Nossa, adorei as tuas dicas. E pastor, se você conseguir de forma rápida, porque nós temos aí, ó, 14 minutinhos até o término, né? Porque o Instagram aí é em torno de 1 hora e pouquinho, daí ele corta se a gente não finaliza a live. Mas em toda live de leitureiros que eu faço aqui com os meus convidados, né, que apreciam uma boa leitura, eu costumo fazer um momento de indicação de livros no final, né? E como o 7 é o número da perfeição para nós adventistas, né, e para todos que leem a Bíblia percebem que o 7 é um número muito especial na Bíblia, eu gostaria que você fizesse uma indicação assim de forma mais rápida, em torno ali dos seus 13 minutinhos, os 7 livros favoritos do Michelson Borges. Jane, eu confesso que quando você me disse que perguntaria isso, eu fiquei com uma tremenda dificuldade, porque eu não consegui fazer uma lista de 7, assim, nem hierarquizá-los, porque tem muita coisa boa, assim, né? Eu escolhi aqui um box, tá? Que a CPB lançou recentemente. Esse aqui, ó, que é a série Conflito, tá? São 5 volumes de uma autora que eu aprecio demais, Ellen White. Mas eu acho que não é justo eu pegar 5, daí só sobram 2. Eu vou considerar o bloco, então, como um livro só, tá? É um comentário bíblico tremendo, né? E de todos os que estão aqui, dos 5 livros, sem dúvida nenhuma, para mim, o mais tocante, um livro que já me levou às lágrimas algumas vezes, é O Desejado de Todas as Nações. Aquilo é chamado de O Libertador, mas é o mesmo livro, O Desejado de Todas as Nações, que é uma biografia de Jesus Cristo, escrita por Ellen White. Tem capítulos ali que são um tesouro assim incomparável, de realmente você ler e ser tocado, emocionado. Eu, como eu falei, toda vez que eu leio, por exemplo, o capítulo Getsemane, eu choro. Eu fico emocionado de ver ali o amor de Jesus por nós, quando o anjo vem confortar Jesus, que tinha passado por uma prova tremenda ali, né, contra Satanás. Eu indicaria inicialmente esse box, tá? Já indiquei a Bíblia, né? Então, claro, a Bíblia é top one, né? Mas assim, tirando a Bíblia, então eu começo com esse box aqui. Eu nem selecionei os outros, porque aqui na minha estante, por exemplo, tem uma seção que é livros apologéticos, tá? Então tem, por exemplo, A Ciência Não Consegue Enterrar Deus, de John Lennox, que é um matemático de Oxford, um cristão, um livraço para defender a fé cristã. Tem os livros de C.S. Lewis, né? Os livros apologéticos, eu me refiro, como, por exemplo, o livro Cristianismo Puro e Simples. Que obra maravilhosa, de um ex-ateu, um acadêmico, uma mente brilhante, né? Que escreveu assim muitos livros defendendo a fé cristã. Tem os livros de Chesterton, Gilbert Chesterton, por exemplo, Ortodoxia. Que livro fantástico. É aquele tipo assim que você lê saboreando. Cada parágrafo é um tesouro. Você lê, relê. Incrível. Era um jornalista que escrevia com maestria, também ateu, depois se converte, se torna um cristão. De literatura mais clássica, por exemplo, eu gosto de alguns livros do Ernest Hemingway. Hemingway escreveu, por exemplo, O Velho e o Mar. O Velho e o Mar é um livrinho fino, assim, bem curto, dá para ler assim, em poucas horas, mas que história tocante, assim, que coisa maravilhosa a forma como ele escrevia. Agora eu estou falando como jornalista, né, que aprecia boa literatura. Entre outros livros do chamado New Journalism, por exemplo, tem um livro do Tom Wolfe, que é um grande jornalista dessa linha do novo jornalismo, que é um jornalismo literário. Eu gosto muito do livro Os Eleitos, que conta a história dos primeiros americanos que ali passaram pelos testes para serem os astronautas, né? E aí os primeiros que foram para o espaço, enfim, a família, o sofrimento das famílias, coisas que as pessoas nem sempre pensam, né? As esposas deles, nos filhos deles,
no medo, né? Na coragem. É uma história bem interessante. Como eu falei para você, né, tem tanta coisa. A CPB tem livros maravilhosos de histórias de testemunhos, de conversão, de vida assim, transformada por Deus. Né? Tem o livro do Doug Batchelor, pastor Doug Batchelor, que é o Milionário da Caverna. Uma história bem interessante. Né? Mil Cairão a Teu Lado, do pastor Hazel. É uma história lindíssima, né, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Olha, eu já falei mais de 7 aqui, né? Eu acho, mas... é que eu tenho, assim, os preferidos em cada área, né? Em cada área. Eu vou indicar para vocês, Jenny, eu estou aqui com ele aberto, né? Depois vocês podem verificar. No meu blog outraleitura.com.br, que é um blog de assuntos mais gerais, tem um bannerzinho à direita que tem o título Livros que você precisa ler. Eu fiz uma coletânea aqui de uns 20 livros para pré-universitários ou para cristãos que queiram fundamentar a sua fé, né? Mas eu pensei mais naqueles que vão enfrentar o mundo acadêmico depois da universidade, né? Vão ter contato com várias ideias ali. Então eu diria assim, olha, leia pelo menos uma boa parte desses livros que estão aqui na seção livros que você precisa ler. Tem aqui, por exemplo, livros do Lee Strobel. Eu gosto muito desse autor, tem até um vídeo no meu canal em que eu falo dele, porque ele era um jornalista ateu. Eu tenho uma história meio parecida até com a dele, eu me identifico com ele. Era um jornalista ateu, de um jornal famoso americano, começa a pesquisar sobre o cristianismo para mostrar para a esposa que estava se convertendo, que ela estava errada, e ele acaba se convertendo, para encurtar a história. E ele escreve sobre essa experiência, os argumentos que o convenceram, é fantástico. Lee Strobel. Tem até um filme que lançaram agora aí sobre a vida dele. Enfim, eu assisti um filme. É muito bom, né? Muito bom mesmo. Eu acho que fico por aqui, porque senão dá para ficar aqui a noite inteira recomendando obras importantes. E é difícil a gente indicar apenas um, né? Ou uma seleção apenas, porque assim, livros que em determinado período e época da nossa vida nos impactaram, né? Fizeram algo no nosso ser, no nosso emocional mesmo. Mas foi muito boa as tuas indicações. Eu sei que o pessoal aqui, eles sempre esperam o final da live para ouvir as indicações dos livros que o pessoal comenta. E eu também já vou anotar algumas aqui. A live vai ficar salva também para depois, se o pessoal quiser assistir novamente, para anotar. Mas eu... E, Giane, no meu canal no YouTube tem uma playlist Dicas de Leitura. Então, ali minha esposa e eu gravamos vídeos de vez em quando indicando livros. Ela leu, por exemplo, recentemente o livro A Menina da Foto, que conta a história daquela menina que sofreu lá com um bombardeio, né, no Vietnã. Ela se converteu, hoje é uma pregadora. É a história lindíssima, da Mundo Cristão. Ela leu também um livro de um muçulmano, um jovem muçulmano, que encontrou... o título é Procurei Alá, Encontrei Jesus. Uma história lindíssima de como esse jovem encontrou Jesus Cristo, né, e a vida dele mudou. Enfim, tem muita coisa boa. Vá lá no meu canal, então procure o Dicas de Leitura. Tem alguns vídeos com indicação de livros ali muito, muito bons que tocaram a nossa vida. A minha esposa também gosta muito de ler, né? Tanto ela quanto eu indicamos, então, esses livros ali. Vá no canal, procure as dicas de livros, assista os vídeos também, né? O pastor Michelson está sempre colocando vídeos assim sensacionais de cunho teológico, né? Muito bom. Vocês têm uma série também, o Adventismo Decifrado, né? Vocês fazem toda sexta? Sim, sexta-feira às 20 horas. Uhum. Que eu também gosto muito de acompanhar, assim, temas atuais e muito importantes. Agora eu quero agradecer a tua participação, Michelson. Obrigada por ter aceitado o meu convite, né? De estar aqui conversando com os leitureiros de plantão e dando boas indicações, né, de leitura, que é o que a gente mais precisa hoje, né? E eu gostaria que você deixasse algumas considerações finais aqui nos 5 minutinhos que faltam. Alguma mensagem especial que você quer passar aqui para o pessoal que está assistindo? Jane, antes de fazer essas considerações, eu quero primeiro te parabenizar por essa iniciativa, né? O mundo precisa muito de incentivo à cultura. Infelizmente, o nosso povo não é dos que mais leem no mundo, né? Não tem esse hábito assim, de frequentar bibliotecas, livrarias. Eu sei também que esbarra muitas vezes na questão do orçamento também, né? Porque, infelizmente, livros não são assim tão acessíveis muitas vezes, né? Embora também pode ser uma questão de
prioridades, né? A gente pode também fazer escolhas nesse sentido, mas eu fico feliz quando vejo perfis como o seu, e especialmente porque você é uma cristã, uma adventista, né? Que está indicando livros, então, que edificam, que fazem as pessoas crescer, não só intelectualmente, mas espiritualmente também. Então, que o seu exemplo, ele, quem sabe, faça despertar em outras pessoas essa vontade de usar as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter, para disseminar cultura, para disseminar coisas boas, para incentivar as pessoas a fazer a mesma coisa, né? Você bem jovem aí e mostrando que realmente vale a pena ter esse universo da leitura perto de si, né? Leiturando o tempo todo. Então, parabéns, que Deus continue abençoando você, o seu esposo, a sua família, né? E te mantendo sempre assim motivada. Porque isso é uma pregação também, é um ministério. Você está disseminando coisas boas, né? E isso é um ministério. Então, que continuem fazendo isso. E com relação ao valor dos livros, eu vou dar aqui rapidamente um testemunho meu. Eu era universitário ainda na UFSC, era pobre, tinha poucos recursos, era bolsista, ganhava um saláriozinho por mês, eu acho que até menos, né? Para pagar aluguel, comer e basicamente só isso. E teve uma vez uma casa aberta, que é quando a CPB vai a algum local e vende literatura com desconto, né? Teve uma casa aberta em Joinville, fica mais ou menos 2 horas de Florianópolis, onde eu morava e estudava. Quando eu soube, eu logo me inscrevi lá para uma excursão que haveria, né, de Florianópolis para lá, e fui junto. Juntei todo o meu dinheiro e me empolguei, Giane, comprei tudo, gastei todo o meu dinheiro. Primeiros livros da Ellen White que eu comprei foi lá, alguns livros, né, da CPB muito bons também. Meu comecinho na minha biblioteca adventista foi lá. Gastei tudo e voltei para casa preocupado. Agora eu vou passar fome. O que eu faço, né? Mas eu não passei fome não, viu? Deus me abençoou, eu fiz alguns trabalhos extras, né? Então, assim, eu lembro com emoção desse momento, porque, assim, foi um investimento, né? Mas valeu muito a pena. Nunca me arrependi e tá aqui o resultado, né? Isso para mim sempre foi um investimento, nunca foi um gasto, sempre foi um investimento. Então, espero que essa live aqui tenha estimulado você também a investir em cultura, a buscar um bom conhecimento, bons livros, né? Porque também tem muita coisa ruim por aí. Bons livros que edificam, que aproximam você de Deus, que possam expandir a sua mente e esse conhecimento ser depois, como eu disse, devolvido em forma de bênçãos para outras pessoas. Amém. Muito obrigada, Pastor Michelson, pela tua participação. Obrigada ao pessoal que acompanhou aqui até o finalzinho. Eu ouvi muitos comentários assim, muito bom, adorei as dicas, maravilhoso. Então, o pessoal tá gostou muito da live, eu também adorei a participação. Espero que talvez em alguma próxima ocasião o pastor venha aqui novamente, talvez falar de algum futuro livro, quem sabe, né? Quem sabe? Se Deus quiser, né? Muito obrigada a todos e até a próxima live, pessoal. Até logo, um abraço, Deus abençoe todos vocês. Amém. Tchau, tchau. Tchau.